Gente, vamos começar então? Eu vou começar falando do projeto, enquanto o pessoal vai ficando pronto ali. Daí me chamo, tá, Rachel? É assim. Bom, primeiro eu queria dizer que essa é a primeira cidade que não teve, pelo menos a gente não viu, o celular ligado durante a apresentação. Ó, Arapongas, ó. Né? Olha lá. Então, gente, esse projeto, Murro em Ponta de Faca, é um texto do Augusto Boal, que foi escrito em 74. O Paulo José montou esse texto em 78. O Boal estava exilado, estava em Buenos Aires, ele escreveu esse texto, mandou para o Brasil. O Paulo José montou, fez essa montagem do Murro em Ponta de Faca. E em 2010, eu fiz o convite ao Paulo José para dirigir novamente essa montagem, que teve na época o apoio da, podemos dizer, quase extinta Funarte, né? Projeto de montagem. Depois a gente circulou também com o edital da Funarte, depois com o edital da Caixa, da Petrobras, enfim, a gente fez várias cidades. A gente viajou durante 4 anos com esse espetáculo e agora a gente retoma esse ano com esse edital do Profício, da Secretaria do Estado da Cultura, com o incentivo da Copel, e a gente vai fazer 11 cidades, 15 apresentações pelo Paraná, com apresentações, debates, em algumas cidades também uma aula aberta do Beto Bruel. A ideia, gente, de convidar para esse debate é para que a gente fale sobre essa história pelo ponto de vista de quem viveu. Às vezes também vem alguns convidados que são alguns estudiosos sobre o tema também, então a gente dá uma contextualizada histórica, e a ideia também é que o público se manifeste, que vocês se falem, né? Porque a gente precisa falar disso, a gente precisa falar desse período que foi apagado da história, né? Rachel, então, tem que falar mais uma coisa no começo? Não, né? Rachel, queria dizer o seguinte só, no programa, como a gente mandou fazer antes da composição da ficha técnica, o Raul faz a operação de luz, e quem mais? A Lídia, que está nos registros fotográficos. Isso mesmo, gente. A gente vai esses debates, então, para deixar público, a gente vai registrar, a gente está registrando, filmando. A gente não tem um interesse comercial nesses registros, mas tem o interesse de, talvez, pode ser que, não sei, a gente pode até usar isso em algum momento, né? Esses registros todos. A gente está nesse momento mesmo fazendo uma coleta e os registros e esse debate, provocando esse debate. Então, só para vocês saberem, isso vai ser gravado, tá bom? É isso então, gente. Rachel, vem cá. Queria agradecer a Rachel, que é a nossa produtora mor. Ela está fazendo Arapongas e vai fazer Maringá. A Rachel é a melhor produtora dessas 15 apresentações das 11 cidades. Obrigada. Boa noite. Quero convidar 3 pessoas hoje para participarem do debate. Primeiramente, o senhor Amadeu Felipe, camarada Amadeu Felipe, que foi uma das pessoas que passou por esse momento e, entre outras histórias, ele foi comandante de uma importante guerrilha no período da ditadura militar, a guerrilha do Caparaó. Queria convidar também a senhora Elza Correia, que também tem uma história... Tem uma vasta história na militância cultural, política, social, né? Participou de um movimento estudantil, fez teatro com a Nitz Jacon, que é uma das criadoras do Filo, e é de Londrina, né? Arapongas, olha só, perfeito. Terra da Nitz Jacon. Isso, Arapongas, isso mesmo. E quero convidar o Daniel Sartori Borges,
que é professor, é músico. No momento, ele tem um projeto de mestrado em que ele pesquisa o advogado Henrique Ornelas, aqui de Arapongas, que foi vítima da ditadura militar e, infelizmente, não está entre nós para contar a sua história, né? Então, é isso. Então, será que a gente começa com você, fazendo uma contextualização histórica, e daí depois a gente passa para os relatos, né? Pode ser? Então, a gente está, acho que a gente pode determinar 10 minutos para cada um, e aí a gente, até 10 minutos, e aí a gente abre para o público. Tá bom? Então, boa noite todo mundo. Queria agradecer o convite, fiquei bastante feliz em poder participar. Parabenizar pela apresentação, que foi muito boa mesmo. Enfim, a gente conseguiu passar bastante angústia do pessoal que sofreu pela ditadura, teve que se exilar, enfim. Eu vou falar um pouco do meu projeto, eu acho que talvez seja mais fácil, inclusive, do que ficar contextualizando. Eu estou estudando o Henrique Ornelas, que foi um advogado daqui de Arapongas da década de 70. Ele era um advogado criminal e ele tinha um envolvimento com bandidos ou criminosos ou marginais ou o que mais quiserem dizer, mas nenhum envolvimento com movimentos de esquerda ou coisa do gênero. Só que por ele defender pobres e pessoas que estavam à margem da sociedade, por algum motivo ele foi caçado pela ditadura e foi morto pela ditadura, e eu quero entender justamente o que foi que aconteceu. Porque a gente escuta muito ouvir dizer que a ditadura ela perseguia quem era de esquerda, quem era militante, quem era opositor declarado, e pelo menos nos documentos que eu tenho vasculhado, o Henrique Ornelas não tinha em nenhum sentido ele era oposição à ditadura militar. O que acontecia é que ele defendia quem estava à margem da sociedade. E, enfim, então a minha ideia, na verdade, na pesquisa é mostrar que a ditadura ela não atacava, né, o sistema repressor ele não atacava apenas aqueles que se opunham a ele, mas qualquer um que ele enxergasse como uma possível ameaça de qualquer forma. E, bom, acredito que vai ser muito interessante para todo mundo ouvir o relato de quem pôde viver isso mais na pele mesmo. Enfim, acho que é isso. Bom, pessoal, eu queria dizer que foi muito agradável passar esses minutos aí com vocês. E quero dizer que eu quero dizer para vocês que eu sou um homem com 81 anos e que estou aqui como um homem que passou a vida se revolucionando. Eu comandei a guerrilha do Caparó, que fica em Minas Gerais. Tem um filme passado que foi premiado em São Paulo. O filme se chama Tudo Verdade. E fiz também, junto com um levante no Rio de Janeiro, na Vila Militar. Eu era militar e quando os militares deram um golpe, eu fiquei contra o golpe e aí fiz um levante no Rio de Janeiro. Fui preso, eu perdi, fui preso. E tudo que pode acontecer com um homem que se dispõe a lutar contra a ditadura. Perdi amigos, quando vocês falam de perder amigos, eu perdi vários amigos. Um deles se chamava Manuel Raimundo Soares, depois de ter sido torturado barbaramente. Ele é jogado no Rio Guaíba, vocês falaram do Rio, ele é jogado no Rio Guaíba, em Porto Alegre, e ele era paraense, um homem maravilhoso, uma das pessoas mais bonitas que eu conheci na minha vida. Ele também foi morto na guerrilha do Caparó, eles mataram um outro amigo meu, né? E torturaram também, foi feito embaixo de tortura, chamava Milton Soares de Castro. Teve um outro amigo que foi preso junto comigo,
também chamado Manuel Alves de Oliveira. Foi torturado barbaramente e foi, logo no início de 64, nos primeiros dias, talvez dia 7 de abril, foi torturado e foi morto na tortura. E tiveram outros amigos meus que foram torturados porque a ditadura não brinca. A ditadura realmente é uma coisa muito séria e muito ruim para a nação. A nação brasileira pagou e está pagando ainda um preço muito alto. Muito do que nós estamos vendo de errado agora foi culpa da ditadura. Por exemplo, em 64, nós estávamos lutando nós estávamos lutando para poder fazer um projeto, vários projetos, que o Jango, que era o presidente da República, tinha. No entanto, foi impossível porque os projetos eram contra a classe política, eram contra a burguesia, eram contra os capitais internacionais. Né? Então eles não só torturaram, como mataram, como se viciaram, fizeram assistir um moço ficar doido, ficar louco dentro de uma cela de tanta violência que fizeram com ele. Mas não há nada no mundo que não termine, seja ruim ou seja bom. E a gente tem que lutar constantemente por aquilo que a gente acha que é verdade, aquilo que a gente acha que tem valor, aquilo que a gente acha que é a nossa vida. Eu hoje sou avô de 12 crianças, tenho uma bisneta, né, que tem 8 meses, e tenho 7 filhos, né, e tenho amigos, muitos amigos. Né, e esses amigos me deram a vida. Eu só estou vivo, conversando com vocês, aqui podendo bater esse papo amigável e querido, só porque eu tenho amigos. Os amigos me defenderam, os amigos não só me defenderam, me esconderam, me colocaram em situação favorável para eu poder sobreviver. Estou aqui ainda e espero vencer agora o regime do Temer. Eu já venci a ditadura, espero vencer o Temer. Foi um prazer estar com vocês são muito bonitos. E tenho aqui a minha companheira Elza, que ela está comigo há 30 e poucos anos, está comigo no sentido de amiga. Companheira e amiga. Né? E tenho uma honra e um orgulho muito grande estar com ela. Estou aqui também do lado de um companheiro que faz política comigo, né? Faz mais do que eu hoje, faço mais em menor escala. Ele é o Fábio, também é milico, ele é coronel da Polícia Militar, e eu sou oficial do Exército, sou capitão do Exército, porque com a anistia eu fui anistiado e fui então reconduzido para as Forças Armadas. Não para título, eu sou proibido de entrar em quartel desde aquele tempo. Né? Sou proibido de fazer uma série de atividades. Mas nem tudo é possível, mas eu faço alguma coisa. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, aquela moça bonita lá no campo. Né? Ela é uma moça que me ajudou, porque eu estava ali sentindo frio, ela arrumou uma cadeira para eu sentar e coisa. Então, se velho tem esses desconfortos de vez em quando. Um prazer estar com vocês. Um abraço. Boa noite, eu sou a Elza Correia. Felipe, um grande companheiro, um grande amigo, e me inspira sempre. Nós continuamos dando murro em ponta de faca, né, Felipe? E eu sou filha de comunistas, Manuel Jacinto Correia, Mita Correia. Então, antes de 64, pela militância dos meus pais, a gente sempre viveu
no assombro, no susto, no medo. Os comunistas sempre foram perseguidos no Brasil, antes mesmo da ditadura militar de 64. Nós tivemos uma infância e uma adolescência absolutamente difícil, né? De fugas na calada da noite, de muita violência na escola, na vizinhança. Meu pai foi preso 17 vezes, e todas as vezes que a polícia entrava na nossa casa era o pânico estabelecido. Rasgavam nossos livros, destruíam as nossas coisas, empurravam, assustavam as crianças, empurravam a minha avó, que morava conosco, e minha mãe. Então nós vivemos sobre a égide do medo toda a infância, toda a adolescência. Mas, ao contrário, né, do que dizem alguns, e hoje, no momento que nós estamos vivendo, eu ouço com muita frequência que os comunistas não são generosos, não respeitam a família, que os comunistas não acreditam em Deus, que os comunistas comiam criancinhas, que os comunistas respeitavam a família. As maiores e mais contundentes lições de vida que eu aprendi, de defesa dos direitos humanos, respeito ao outro, as melhores lições sobre a importância de você não cultivar o ódio, a importância da diversidade humana, a importância da solidariedade, da generosidade entre todos, que eu aprendi com um homem e uma mulher, um casal de comunistas, meus pais. Eu começo sempre as falas citando o Manuel Jacinto Correia e Anita Correia, porque até hoje são minhas referências. Então meu pai teve essa vida complicada, nós todos também. Mas em 64 eu era uma menina, tinha 17 anos, se vocês fizerem as contas, eu vou fazer 70 agora em outubro, nós dois estamos velhinhos, né? Então, são 7 décadas, né? Tentando realmente buscar o que vocês, Boal mostrou pra gente, que a gente tem que buscar a paz, viver num país, num lugar onde a gente viva em paz. Então nós estamos buscando esse lugar, e a gente não desiste. Tudo que Felipe passou, que eu passei, minha família, e tantos amigos e amigas, né, que a ditadura levou, ceifou, muitos jovens, né. Eu perdi amigos, perdi amigas de forma muito violenta, através de tortura, e outros que sumiram, desapareceram, que eu nunca mais encontrei. A minha casa era um QG, de certa forma, antes da ditadura, e nesse período um pouco também. E meu pai, em 64, ele cansado de ser preso, ele falou: bom, agora eu não vou mais ser preso. Porque os militares, em função dessa parte histórica, acho que a gente pode, vocês querem mais saber da vida, um pouco do que como a gente viveu, mas nós ouvimos o que nós estamos ouvindo agora, em 64, que era uma intervenção rápida dos militares, né, e que durou 21 anos. Intervenção apoiada por setores da burguesia, por setores conservadores, da igreja, pelo grande latifúndio, pelos grande capital, por veículos de comunicação, Roberto Marinho comando, né, entre outros. Então, essa mesma gente, naquela época, contra as reformas do Jango, que não eram as reformas que nós estamos vendo aí todos os dias, levando um susto a cada momento, mas era uma reforma de base mesmo, né? Da reforma agrária, por exemplo, a reforma bancária, a reforma administrativa, e evidentemente os mesmos que hoje temem Temer, né? A gente treme com o Temer, mas que temem mudanças, estão usando os mesmos discursos daquele momento. Gente, os dispositivos da ditadura estão todos aí, e os botões podem ser acionados a qualquer momento. Eu não me iludo. Então, era a igreja que foi às ruas com a marcha com Deus pela liberdade, né? O medo do avanço dos comunistas que querem tomar o poder, né? Era a nossa bandeira não é vermelha,
os mesmos slogans, as mesmas falas, os mesmos conservadores, eles estão aí. Os políticos que empunham as mesmas bandeiras que estão empunhando agora, homofóbicos, racistas, xenófobos, né, preconceituosos, falsos moralistas. Então, eu tenho muito medo ainda. E esse silêncio que se faz, essa anestesia geral que a gente está vivendo, ela é extremamente preocupante na minha avaliação. Então, eu, apesar de todas as dificuldades do processo de ditadura, até determinado momento, né, Felipe, a vida seguia. Era uma menina, trabalhava, estudava. Nós fomos muito orientados desde pequenos como seria esse processo de enfrentamento que nós teríamos em algum momento. Então a gente era bastante preparado. E fiz teatro com a Anice Giacom, que naquele momento o teatro era o porta-voz dos nossos sonhos, dos nossos desejos, né? Comecei no teatro na universidade, que ainda era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no Diretório Rocha Pombo, e fiz teatro durante muito tempo com a Nietzsche, inclusive a primeira peça que eu estreiei com ela foi Guernica, de Fual, e fizemos vários outros espetáculos, mas a censura em cima, né? Nós fazíamos um espetáculo para a censura do espetáculo de verdade, né? Inclusive teatro infantil, que eu dirigi teatro infantil durante um bom tempo, também a censura em cima, quase que impedindo da gente trabalhar. Então eram tempos difíceis. De 64 até 78 muita coisa rolou nesse país, né? Jornais foram fechados, a União Nacional de Estudantes foram perseguidos e estudantes mortos, queimaram a UNE, desmantelaram todo o processo sindical, os movimentos sociais, né? Fecharam o Congresso, e isso tudo a gente tentando resistir de alguma forma, de alguma maneira, do jeito que dava, né? E o que nós fizemos aqui hoje, esse espetáculo que nós assistimos, e esse bate-papo é inimaginável na ditadura. Seríamos todos presos, né? As escolas eram perseguidas, currículos mudados, alterados, diretores presos de escolas, né? Cursos fechados e cancelados. Então, naquele momento, com outro nome, também tinha esse projeto, a Escola Sem Partido, né? Que nós vivemos isso naquele momento, que querem resgatar agora. Nós vivemos Escola Sem Partido. Nós tínhamos cursos seriados na universidade que virou o sistema Mercos Aires. A gente não podia se encontrar, a gente não podia fazer grupos, não podia conversar. Então cada matéria se fazia num departamento, num centro longe, para que não formássemos grupos, não formássemos turmas. Então, o pior que a gente pode imaginar é viver uma ditadura. Então eu tenho muito medo quando eu ouço agora algumas pessoas dizendo absurdamente que querem a volta dos militares, que só os militares vão botar ordem nesse país, a volta da ditadura, né? Então isso realmente, vocês devem estar ouvindo diariamente, todos nós estamos ouvindo diariamente, e é muito assustador. Tive uma prisão política em 71, um quartel aqui em Apucarana, foi extremamente difícil, eu levei quase 2 anos para me recuperar dos traumas, dos medos, da violência que a gente sofre num lugar como esse, não só com a gente fisicamente, mas vendo as outras pessoas também passaram pelo que nós passamos. Não é a gente ser torturado, isso não. Pior é você ver o seu companheiro ser assassinado, na tortura. Você vê ele gritando, você vê ele chorando. Isso mata a gente. Então, o pior não é você ser torturado. A gente resiste, a gente tem força. Mas o pior é a gente assistir o companheiro que a gente ama, o companheiro que está do nosso lado, ser torturado e ser assassinado, como eu, infelizmente, assisti. Então, quando você é uma presa política, você é eternamente presa. Eu sou não há ex-preso. Você fica presa a lembranças, presa a sofrimento. Você supera algumas coisas e outras não, né?
Eu levei muitos anos para me recuperar, para poder não ter medo de sirene, de polícia. Eu até hoje não consigo ver filme de tortura, filme de violência, filme de pancadaria, eu não consigo ver. Eu saio dos cinemas, ligo a televisão, não vejo filmes. Eu fiquei com medo de dormir no escuro. Eu fazia xixi na roupa toda vez que eu encontrava alguém que eu entendesse suspeito. Então, um trauma, né? A gente viu muitas Marias. Eu fui Maria, fui Paulo, fui Foguinho, enfim. Então, arrancam de você o que você tem de mais valoroso. Mas como meu pai dizia, podem te torturar, podem te bater, especialmente as mulheres na ditadura, sofreram violências outras, né, de assédio, de violências sexuais também. Enfim, assédio não, era violência sexual mesmo, não era assédio sexual e moral. Então, as mulheres ex-presas políticas realmente era um sofrimento duplo, né, em função de nós sermos mulheres. E depois daquele momento, a gente, né, depois daquela prisão, eu me recuperei como pessoa, porque o tiro saiu literalmente pela culatra, né? E quando eu peguei, em 85, depois na abertura, foi bem depois de 85, as minhas fichas do DOPS, que foi aberto nos arquivos, era uma coisa absurda, porque, primeira motivação para prisão ou para perseguição política, filha de Manuel Jacinto Correia e Anita Correia, comunistas de carteirinha. Segunda, feminista. Eu militava no movimento de mulheres, mesmo no movimento estudantil. Terceira, atriz de teatro, ligada à cultura, que era o que eles mais temiam, né? Então, quando o professor fala que na ditadura ele não compreende por que algumas pessoas foram perseguidas e presas sem serem comunistas, porque não precisava ser comunista, bastava ser pacifista, humanista, né? Prenderam artistas, intelectuais, religiosos, empresários, todo mundo que era simpatizante da causa, que se manifestava de uma forma ou de outra contra a ditadura, era considerado subversivo. E aconteceu com eles o que aconteceu com a gente. Eu vi amigas, eu não passei por isso, mas amigas que levaram choque elétrico, afogamento, amigos também, que tiveram torturas assim, inimagináveis. Então eu não passei por esse tipo de tortura. Levei muita porrada, enfim, tapa na cara, chute, papapá, mas eu não tive esse tipo de tortura que muitas amigas minhas sofreram. Então, ditadura não presta, ditadura não é bom para ninguém, né? Sobre o disfarce de que os militares tinham que assumir o poder para garantir a democracia, eles estraçalharam com a democracia, arrebentaram com a democracia, calaram a nossa boca, calaram a nossa voz. Nós não tínhamos direito de manifestação, de organização, de participação, de nada. Então, temos sempre que estar alertas, porque isso ainda não acabou. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é reflexo do que nós já vivemos. Nós estamos vendo parlamentares da igreja, conservadores, comandando, né, o que comandaram no passado. E dizendo e correndo o risco de ser presidente da República Brasileira. A ditadura do Brasil foi financiada por capital estrangeiro, financiada por grandes grupos econômicos aqui do Brasil, que estão aí todos ainda, continuando financiando, né? Então, gente, é isso. Nós somos resistentes, todos nós somos resistentes de uma forma ou de outra. A gente tem que continuar acreditando que é possível, sim, a gente viver num país, uma nova ordem social, né? Com igualdade, oportunidade, sem viver isso que nós estamos vivendo aqui, sem ter os temas da vida, né? Então, eu, apesar de tudo que eu vivi, que minha família viveu, eu continuo acreditando, sim, que é possível a gente viver numa nação que nos respeite pelas coisas que nós acreditamos. E a gente acredita muito, né? Vamos passar por esse
esse momento Temer, e nós vamos sair lá do outro lado do túnel inteiro, como nós continuamos até agora, né, Felipe? Era isso, mais ou menos. Eu queria oferecer a vocês um livro sobre a guerrilha do Caparaó e sobre o movimento dos militares subalternos, e queria um filme que chama Guerrilha do Caparaó também, foi premiado com um Tudo Verdade no Brasil. O livro está bem, o filme também está muito bom. Não estou fazendo propaganda minha, porque nessa idade não tem mais propaganda que dê jeito. Mas eu não sei para quem eu entrego. Eu não trouxe comigo. Mas eu quero ter uma facilidade de fazer chegar o livro e o filme. Tá? Aí você... Parabéns, viu? Por isso, então. Importantíssimo. Não sei, acho que a Nena quer falar alguma coisa. A Nena vai falar, senão abrimos. Acho que né, se vocês quiserem comentar. Eu ia só perguntar, vocês não foram exilados? Vocês ficaram? Fiquei preso 5 anos. Fui preso no dia 6 de abril, madrugada de 6 para 7 de abril de 1964, e saí depois de 5 anos. E tive prisões várias, assim, soltavam, prendiam. A gente está gravando. Ah, tá, obrigado. Cinema. Eles faziam, assim, várias prisões. Fui preso no Rio Grande do Sul, fui preso no Rio de Janeiro, na Fortaleza de Santa Cruz, onde os escravos eram colocados. Um negócio horroroso, Fortaleza de Santa Cruz. Fui preso em Minas Gerais. Tem até um episódio muito engraçado. E aí vocês vão dar uma boa risada. Eu sempre briguei a vida inteira que tive preso pelos meus direitos. Então, chegava num quartel preso, transferido para outro, chegava no quartel e disse, olha, eu quero banho de sol, eu tenho direito a banho de sol, eu quero banho de sol, porque eu sabia do mal que iria me fazer se eu não tomasse sol. E aí eu cheguei num quartel em Minas Gerais, na cidade de Santos Dumont, quartel do Exército, e disse para o oficial do dia, digo, olha, eu quero banho de sol, eu tenho direito, não precisa ser hoje, mas a partir da manhã eu quero banho de sol. Aí ele foi, já vou falar com o meu comandante, foi lá, falou com o comandante, disse, olha, acho difícil você ganhar banho de sol. Eu disse, não, eu vou ganhar banho de sol, eu tenho direito. Aí fiquei ofendendo o comandante, brigando com o comandante, eu dentro da cadeia e ele fora. Mas dizendo, eu quero banho de sol, você tem que me dar, é a lei. Você não diz? E aí, no dia seguinte, o oficial Dias chegou lá, na prisão, levou, disse, olha, tá, vim trazer aqui para você tomar banho de sol, que é uma coisa que você acha que tem direito. Aí me botaram na cama, disse, olha, você vai para a cama, porque para não ter perigo, uma cama americana, importada dos Estados Unidos. Aí eu fui, deitei na cama, levaram, botaram soldados me levaram. O cara me deixou das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, tomando banho de sol. Quer dizer, uma pessoa que pensa assim, não pode ter contato, muito menos ser chefe coletivo. Porque a pessoa não tem condições, né? A humanidade já avançou muito. Nós já fomos comunais primitivos, nós já fomos feudalistas, nós já fomos uma opção de coisa. Agora, ainda não conseguimos chegar no socialismo, que é o primeiro regime que foi, até hoje, cunhado pelas pessoas que acham
Porque não é possível você imaginar que a humanidade não consiga construir algo melhor do que o capitalismo. Não é possível. A humanidade que já construiu outros regimes vai construir o socialismo também. E o socialismo não é a favor de ninguém, não é coisa nenhuma. É, na verdade, né, aquilo que é bom para a população universal, né, para todos. Estou falando demais, desculpe. Não. Se alguém quiser o microfone aqui para... Acho que não chega. Ele chega, Pronto. Chega. Boa noite. Eu me chamo Soraya Amaral, sou artista plástica, trabalho com políticas públicas para a cultura, sou camarada. E estou feliz porque sou uma defensora do Profice e de todo o avanço que a gente vem tentando implantar no sistema da cultura do Paraná. E é uma honra ter ver o Profice passar, porque nós estamos lutando por Profices e mais Profices. Então isso me deixa muito feliz. Eu tenho 57 anos, nasci em 59. Eu vi minha mãe escondendo e rasgando os livros. Valderias, minha irmã mais velha, era estudante de filosofia em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Participou do movimento estudante da UNE. E a mãe escondia, rasgava os livros de Valderias. Era um terror lá em casa, porque a Valderias sempre foi uma mulher revolucionária, empoderada. Então, me emocionei muito hoje. Eu choro muito de ver o desumano na humanidade. E quando derrubaram a nossa presidente, minha irmã adquiriu uma úlcera. Quando eu vi aquela palhaçada na televisão do julgamento do Lula, aquele bendito complexo que chama, né? Complexo. Me veio uma angústia, eu chorei o dia inteiro numa quarta-feira, dia 10. Nós temos a sensação de que as coisas estão se repetindo e o perigo está nos rondando. Nós temos essa sensação. E jovens de 20 anos, 17, 18, com certeza eles não têm essa noção. Alguns têm, a maioria não. E eu acho que isso para mim é uma das grandes angústias de ver. De que a gente corre um risco tão grande a cada dia na perda dos nossos direitos. Eu, com 30 anos, vendia pizza e acreditava que quando eu chegasse na década dos anos 20, no ano 2000, eu estaria contribuindo para que jovens tivessem melhores oportunidades nesse país. E naquela quarta-feira, assim, é como se eu levasse um tapa na cara. Tudo que a gente lutou, a gente está perdendo nesses dias atuais. E vendo você falar, eu tenho assim um orgulho de poder conhecer o senhor Amadeu. Ele já tinha me falado do senhor. Quando ele me contou a história, eu falei, tinha que fazer um filme, queria muito conhecê-lo. É um prazer estar aqui hoje com o senhor. E você é maravilhosa. Eu sei o que são as mulheres de luta, porque eu sou uma mulher de luta. Eu tenho muitas bandeiras que eu defendo. Tenho tentado trazer algumas interferências para a nossa cidade, no que diz montante as questões das políticas públicas para a cultura. E o que eu deixo assim como recado hoje para a juventude, para os músicos, para os artistas de nossa cidade, é que antes de fazermos, é que na medida que estamos construindo e achamos que estamos fazendo, a gente sempre está atento a quem estamos servindo. Porque às vezes também nos iludimos e somos iludidos. Ou somos mesmo alienados. Não interessa, não quero saber disso, isso passa. E nós sempre estamos servindo algum ideal, né? Então eu acho que a gente tem que sempre se fazer essa pergunta. Sou grata pela Raquel, ajudei, participei, mandei trocentos e-mails, mensagens, Raquel, não sei como você se chama, para ver se para ver se a gente enchia e trazia bastante gente para o nosso teatro da Arena, que é lindo, maravilhoso. Aqui é um templo de cultura. Esses meninos estão de parabéns, Alex, a equipe dele é maravilhosa, super empenhada.
Muito obrigada por esse momento com vocês. Espero poder ter contribuído com a minha emoção e com a minha felicidade de estar aqui. Obrigada. Quem quiser. Boa noite. Gente, foi muito bom o teatro. Valeu. Sou muito grato por ter vindo aqui. O pessoal da banda ali também, a gente veio, não poderia faltar, o pessoal está lutando pela resistência, Soraya também. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal que viveu na época do Jango, porque a gente sabe, a gente que estuda, não vivemos essa época, né? Sabe que a política se aproximou, né? Chegou com as reformas agrárias, se aproximou pra caramba do populismo, a mesma coisa que aconteceu agora com o PT, né? Foram quase 15 anos, né, do PT no poder, e eu acho que chegou num limite extremamente perigoso para as elites, né? O pobre começou a brotar da terra, porque a gente pode ver quem aqui que está presente hoje é paupérrimo, é da classe D. A gente não vê a ditadura, ela conseguiu cortar pela raiz até o fator alienante da ditadura. Acabou, a gente não tem ninguém paupérrimo, não tem pobre 100%. Eu moro na periferia, sou pobre, fudido. Eu acho que eu sou uma exceção mesmo. Tem o Kelvin, que ele mora, meu vizinho, é fudido também. Então a gente não vê gente pobre consumindo, e a gente não vê gente pobre consumindo a cultura. O exemplo claro de que a ditadura funcionou de certa maneira, né? E a gente vê o que aconteceu desse golpe. A minha pergunta é a seguinte: quando a política do Jango se aproximou das reformas, do populismo e coisa e tal, aconteceu a mesma coisa hoje, né? Pro Temer ter tomado o poder, ficou perigoso, né? E até pelo fato dos caras fascistas pra caramba, é assumidamente fascista igual o Bolsonaro, né, gente? Não queria citar nomes, mas o cara que, aquele velho discurso fascista de que precisa de um grande herói, e vem com aquela questão da violência, de resolver tudo com, né, porra, um político que não está falando de educação, não está falando de saúde, está falando de dar arma para o cidadão que já é, né, meu? Eu queria saber se essa aproximação com o populismo, a política para os pobres, na época do Jango, foi o que aconteceu também? O pobre começou a ser visto demais para a elite? Há uma situação que a gente tem que levar em consideração, que vem desde o Getúlio, né? O Getúlio, em 50, né, lança a Petrobras e aprova no Congresso Nacional. Mas não tem força para botar o presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras passa a ser um general do Exército que não tem nada a ver com a coisa. Para vocês terem uma ideia, na Bahia, no Recôncavo Baiano, botaram como presidente técnico da Petrobras Mr. Link. Era um americano porque não tinha força para botar alguém que quisesse fazer, realmente criar a Petrobras, né? E aí, sabe o que aconteceu? O Getúlio teve que pôr esse general, chamava general, que inclusive tinha feito a coluna Prestes, lá em 24. Mas por que depois virou? Não virou não, o cara chegou ao ponto de dizer o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Então, na verdade, muitas coisas são feitas sob concessões. Não tem, por exemplo, a Globo, a Rede Globo. A Rede Globo não existia em 64. Existia a Globo, tinha jornal no Rio de Janeiro, jornal em São Paulo e rádio em São Paulo. Quando deram o golpe, em seguida, o grupo Time Life americano fez um acerto com o que existia da Rede Globo e tomaram conta, derrubaram todas as televisões brasileiras, a Tupi, as outras, Excelsior, todas elas, e aí tomaram conta e a Globo passou a ser o que é hoje. E é isso que eles falam tem um documentário, né, Por Trás do Cidadão Kane, né, e muito além do Cidadão Kane, eles falam que o presidente Kennedy, naquela época, realmente ele estava foi arquitetado pelos Estados Unidos. Isso confere também? Confere. O John Kennedy era um presidente da República, moço, casado com uma mulher bonita e com crianças novas. O Jango era João, também, casado com uma mulher bonita, muito mais bonita do que a americana,
né, com filhos novos, o João e a Denise, né? Então, aí havia alguma identidade, por isso acabou demorando mais a pressão americana em cima dos governos brasileiros. Né? E sobre... Desculpa, pode falar. É que a gente vivia também, assim, eu acho que muitas coisas nem se consumaram, né? Reforma agrária, então, eu via, quando eu tinha 5 anos de idade, eu via falar, meu pai falava que estava lutando para que tivesse reforma agrária no Brasil, e a gente está vendo. Chegou a ser consumado, né? Não, nem as reformas do Jango, elas não se consumaram. Não, as reformas não... Mas foi o que assustou para gerar essa militarização. Assustou a burguesia e o latifúndio. Exatamente, até porque o que era colocado em relação a essa força revolucionária que se punha contra os ideários da burguesia, parte da burguesia, os conservadores, era isso. Né? Até hoje a gente vê, ontem mesmo, vi uma professora dizendo que o Brasil está vivendo, entrou na terceira fase comunista. Olha que absurdo, que babaquice, que bobagem, que ignorância. Que então, agora é a fase, nós corremos o risco ainda, por isso essa juventude nova aí que foi criada para defender alguns interesses de que o comunismo não avance, porque a próxima fase é tomar os bens da população. Então eles confundem, a galera entende comunismo como totalitarismo, que não tem nada a ver. Nada a ver. Mas é outro ideário, outra coisa. Então eu acho que era isso, né, de impedir essas reformas, impedir esse novo modelo de sociedade, né, que é um modelo absolutamente diferente do que está colocado ainda hoje, né, da proposta nacional. Então as reformas não se consolidaram, mas bastava a intenção. E nós estávamos vendo a Guerra Fria, o Jean Goulart tinha simpatias, né, pela Rússia e por Cuba, e algumas manifestações, ele era simpático a essas ideias. Eu conheci o Jango pessoalmente, conheci o Brizola pessoalmente, conheci o Juscelino pessoalmente. Tinham qualidades, eram pessoas que tinham qualidade, né? Agora não eram comunistas, não eram socialistas. O Jango voltou antes de chegar na União Soviética naquela época, era muito difícil. E ele foi à União Soviética, ele é vice-presidente da República, e quando voltou, perguntaram para ele: presidente, o que o senhor achou e tal? Ele disse: olha, eu não achei nada de extraordinário, mas do ponto de vista dos velhos e das crianças, não existe regime igual. Bastou isso. Bastava isso. Né? Pronto, ele é comunista, é isso, é aquilo. Né? O Brizola era um companheiro nacionalista, não era comunista, não era socialista, era um companheiro. Né? Então, na verdade, o que faz mal para essa gente, é que eles querem ter o regime político capitalista com, sabe, a maior liberdade para fazer salário pequeno para trabalhador, fazer salário, viver nababescamente, é o que interessa para essa gente. A Globo deve de impostos para o governo brasileiro em torno de 10 bilhões de reais. Né? E ela vê se cobra dela, ela fala, alguém fala, ninguém fala. Mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês, assim, muito bonita que eu achei na minha vida. Eu, quando fui preso no Rio, eu morava em Realengo, lá da Vila Militar. E eu tinha 2 filhos, uma menina de 4 anos, chamada Karen Beatriz, e um menino chamado Alexandre Felipe, de 3 anos. E eu fiquei, no dia da minha prisão, eu fiquei sendo... eles queriam entrar na minha casa de todos os jeitos. Mas eu estava armado, ninguém tinha coragem de botar a cabeça na janela. E aí ficou aquele negócio que ficou até de madrugada, até amanhecer o dia, porque eu queria que chegasse bastante gente na rua para evitar que fizessem qualquer barbaridade com a minha mulher, que era uma moça, ou com meus filhos, né? Então, e aí, quando eu disse, eu chamei o comandante, que era um major, chamei ele e disse: olha, eu vou me render, me entregar, mas eu quero respeito
quero isso, quero aquilo outro, tal. Aí eles disseram para mim assim, olha, ainda é exibido, ó. Fica exigindo coisas. Aí, mas passou, e aí quando foram me me algemaram, eu vi a minha filha com 4 anos perguntar para minha mulher, mãe, o que estão botando nos braços do pai? Ela disse, como é que se... É uma flor, uma coisa, meu filho. Uma pulseira. Aí ela disse, mãe, pai, homem não usa pulseira, mãe. Diz para mim o que ela... Né? Então, tem coisas que são assim, quer dizer, mas sabe, o grande valor disso tudo, é o respeito à humanidade. Esse é o grande valor, é a grande saída para qualquer regime político. E nós vivemos durante todos esses períodos, nós vivemos vários regimes, e sempre melhorando. Né? O capitalismo, quando surgiu, era um avanço. Adam Smith, em 1612, por aí, né, faz o regime capitalista surgir na Terra, né, e foi um avanço. Mas agora está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora. Não deu certo. Ele cumpriu o papel dele. Melhorou a qualidade da vida. Mas ainda avançou um pouco, porque no feudalismo era um horror. Né? O feudalismo era muito pior do que é o capitalismo. Então, mas já fez a parte dele. Sabe? Foi embora, não incomode mais a humanidade, sabe? Deixa a gente viver com alegria, deixa a gente ser feliz, né? Deixa os nossos filhos serem crianças maravilhosas, crianças que estão construindo a sua vida. Eu acredito muito na humanidade. Acho que a humanidade tem valores extraordinários. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu vi na prisão. 5 anos dá para ver bastante coisa. E eu vi na prisão, sabe, pessoas terem atitudes maravilhosas. Como vi pessoas ter atitudes horrorosas. Quer dizer, o ser humano é capaz do bem e do mal nessas situações. Eu fiquei preso na fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Era onde ficavam presos os escravos. Os escravos, quando chegavam no Brasil, iam para a fortaleza de Santa Cruz. É uma fortaleza que as pedras são justapostas e não tem, porque na época não tinha nem cimento. E os negros sentavam num corredor, assim, como se fosse isso aqui, ó, ali, né? E eles defecavam, tudo preso, algemado para trás, né? E os negros chegavam e ficavam assim. E a cela, tinha uma cela, 3 celas do passado. Uma tinha 60 centímetros de altura, e era um corredor, era uma coisa comprida, assim, você ficava ali. Outra tinha 80 e outra tinha 1 metro. Quando você saía, depois de 30 dias, você saía da cela, você não andava. E aí o que acontecia era que eles pegavam os presos comuns para levar nos braços presos políticos, porque não tinha como você andar, não andava nada, não tinha mais nada. E você estava destruído naquele momento. Né? E aí aproveitavam para fazer interrogatório. Né? Felizmente, eu me saí bem. Eu sou um homem que não devo nada à sociedade, mas quero continuar construindo um pouco de felicidade para a nossa população. Obrigado. Fábio, não vai falar, Fábio? Na verdade, não sei nem se é uma pergunta, é um desabafo. Vem um pouquinho pra cá. Desabafa aí, meu filho. Bom, só, ouvindo vocês aí, assistindo também, porque assim, eu sou formada em letras, o meu trabalho na minha graduação falei sobre análise do discurso, mas na música do Chico Buarque de Holanda, que era a banda, e a gente fez toda uma retrospectiva.
né, para falar da ditadura, né, conhecer um pouquinho de política. Mas o que eu queria falar, na verdade, é que assim, eu sou professora, atualmente sou diretora de uma escola e eu vejo isso se repetindo agora. E eu vejo que os professores, claro, né, tem os que assumem essa postura e conversam com os alunos e a gente discute, mas você vê que muitos professores hoje eles ficam com medo, temerosos. Alguns, na verdade, acabam... Teve uma professora de artes que até ficou assustada esses tempos atrás porque tinha um grupo contrário e que começou a falar que ela estava trabalhando questões ideológicas dentro com os alunos e iriam processá-la. E assim, ela ficou bastante temerosa e ela tem muito a contribuir. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham que a gente na verdade vive uma democracia falsa mesmo, né? Como uma falsa democracia. E existe mesmo a gente acreditando nessas questões da humanidade, naquilo que é bom do ser humano, mas e esse medo? O medo que as pessoas têm? O medo é paralisante. O medo paralisa as pessoas. Eu tenho 2 filhas professoras, né? Uma está aposentando já, está com 57 anos. Bonita que nem ela só. E a outra está com 41 anos. Mas eu tive uma felicidade na minha vida. O Fábio conhece a minha família, a Elza também conhece todo mundo. E a minha netinha, que tem 8 anos, quando era pequenininha, o vô era bobo de criança, ela olhou para mim e disse assim, eu amo, eu adoro, eu idolatro, salve, salve o meu vovô. Nunca senti tanta alegria na minha vida. Que amor. Eu queria falar sobre Só deixa eu dizer uma coisa, quando eu estava no curso de artes cênicas, os alunos eram apaixonados pela Dercy Gonçalves, mas isso faz muito tempo. E um dia ela veio para Curitiba num espetáculo lá no Guairão, e quando terminou, todos nós fomos no camarim para falar com ela, pedir autógrafo, e ela olhou pra gente assim, e era aquela gurizada assim, e a gente falou, são os alunos do curso de artes cênicas. Ela olhou, ela disse exatamente isso, eu tenho pena de vocês, porque o ato institucional número 5 acabou, acho que foi em 78, né? Mas ele vai ficar na cabeça de vocês por muitos anos. E ela falando direto assim pra gente, e a gente levou aquele susto. Mas é isso, tá aí, né? Antes de passar a professora aqui, eu queria só, em cima da indagação da professora, veja, eu era vereadora até agora na última legislatura em Londrina, fui 3 legislaturas vereadora e uma deputada. Você imagina o sofrimento da gente com esse ideário, né, dentro desse sistema político. E nós discutimos em Londrina, nós participamos de todo aquele processo da construção do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e Plano Municipal de Educação, em que esses mesmos setores, né, que querem a volta da ditadura e dos militares do Brasil, lutaram bravo e heroicamente, né, com todo um apoio muito grande dos setores atrasados da igreja, mais conservadores, para retirar do plano nacional, como foi retirado, do estadual foi retirado, dos municipais, inclusive Londrina também, a palavra desigualdade de gênero. Porque hoje essa questão da ideologia de gênero, que eu não tenho tempo de discutir agora, mas é uma coisa que a gente tem que ficar prestando atenção, e aonde tiver a palavra gênero, esses setores entendem como um risco, né, para as famílias, para a família, mas esse arranjo familiar que eles querem que permaneça, e não os arranjos familiares da diversidade de hoje. Então, em Londrina, eu e a vereadora Lenir de Assis, do PT, lutamos de todas as formas e perdemos, evidentemente, né? E a gente observava aquelas galerias repletas de pessoas, lotadas de gente da igreja, né? Com todo, vamos fazer aqui a devida, não queremos generalizar, mas a igreja evangélica, a igreja católica, né? Dizendo, chamando a gente de anticristo, de comunistas e tantos istas que colocaram, e uma coisa assim assombrosa,
E foi tirado do plano municipal a desigualdade de gênero, a discussão também da diversidade, né? Porque para mutilar, porque essas questões são proibidas de discutir na escola. E tem vários professores perseguidos, há uma corrente muito forte de pessoas hoje, né, desse movimento jovem, que eu não lembro, Movimento Brasil Livre, uma coisa assim, interferindo nas escolas, perseguindo professores, né, denunciando professores, né, porque nos coloca numa posição de que nós queremos destruir as famílias, né, de que nós queremos a volta do que já foi e que correm o risco essas pessoas de pensarem diferente do que eles pensam, né? Então é muito grave, é muito sério. Agora, o Felipe disse que o medo é paralisante. Mas nós temos que usar o medo a nosso favor. A hora que os professores também entenderem que não haverá pessoas diferentes, quer dizer, uma sociedade diferente, com pessoas pensando mediocremente, né? Porque eles não querem que a gente forme cidadãos críticos. O perigo é exatamente esse, a formação de cidadãos críticos. Quando isso acontecer, eles perdem a luta. Então, professora, eu acho que é um enfrentamento. Está todo mundo acuado, está todo mundo em silêncio, está todo mundo quase que entrando debaixo da cama novamente, se escondendo. Então, ao contrário, o teu tiro tem que sair pela culatra. A gente tem que usar o medo a nosso favor e manifestar e não aceitar, né? E fazer o contraponto. Porque, por enquanto, o que eu sinto, nós estava conversando ali fora com o Felipe, que a gente corre o risco de perder essa batalha. Nós estamos muito acuados. Parece que quase não adianta. Vamos aceitar. É um conformismo. É um conformismo muito grande. Então, eu acho que a gente tem que fazer diferente. Né? Fazer também ir para a rua. Porque as pessoas não estão nem querendo ir para a rua. E tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tá com medo, vai com medo. Vai com medo. A gente fez muita coisa com medo. Nossa, eu levei muita borrachada nas costas com medo. Mas fui. Então eu acho que eles temem é isso. Que algumas cabeças saem do buraco. Mas quando nós sairmos do buraco, é eles que devem nos temer. Amém. A fala da professora me fez lembrar um momento em sala de aula. Eu acabei de terminar a graduação, terminei no começo do ano ainda, então estou entrando agora nesse universo, conhecendo um pouco mais. E quando eu fui estudar o projeto do Escola Sem Partido, eu fiquei com muito medo de se isso realmente acabar acontecendo, como eu vou ser travado dentro de sala de aula, né? E esses tempos atrás eu já senti essa repressão quando eu estava explicando um pouco sobre a situação da África, né? Tudo que ela passou pela exploração e tudo mais. E tem alguns termos que eu parei antes de começar a explicar e eu fiquei pensando, falei, esse termo talvez se eu usar ele daqui a alguns anos eu vou ser perseguido, que é termos como exploração, né? Você falar que foi explorado e tudo mais. E eu fico pensando como combater essa corrente que vem crescendo e por que essa corrente vem crescendo depois de tanta gente que já falou sobre isso, de tanta gente que já escreveu sobre isso, tanta gente que morreu tentando combater isso. E é claro que eu não tenho uma solução, mas eu acho que uma coisa que falta muito a esquerda, ou os progressistas, ou aqueles que se identificam com o social e menos com o individualismo e tudo mais, é inclusive uma autocrítica. É difícil falar isso porque muita gente pode apontar como é coxinha e aqueles, enfim, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que entender que se a gente não consegue chegar no jovem de hoje em dia, se nosso discurso a respeito de luta de classe, se nosso discurso a respeito de exploração não está pegando o jovem, não é aquele jovem que é idiota, ele tem 15 anos, ele não sabe o que aconteceu na história. Se ele não está conseguindo compreender isso, ele está acreditando em argumentos um tanto quanto sofistas, né? Argumentos rasos, extremamente relativistas, e não está acreditando no que a gente diz, é porque a gente tem que mudar o nosso discurso, a gente tem que mudar a nossa forma de ação, entendeu? E a gente não pode negar, por exemplo, as cagadas que o PT fez. É lógico que a gente não pode negar os avanços que vieram com o PT, é óbvio, mas a gente ficar também acobertando os erros daqueles que a gente um dia confiou é ridículo, entendeu? Não pode fazer isso. A gente tem que, claro, lutar pelos nossos ideais, obviamente, mas também ter a humildade de entender que a gente errou em alguns momentos e que tem que pensar maneiras diferentes de fazer.
Entendeu? Se tem muita gente hoje que compra o discurso do Bolsonaro, por exemplo, é porque em algum momento a educação brasileira cagou, entendeu? Fez alguma cagada, não tem como. Então tem que ter essa sensibilidade mesmo. Como que a gente faz pro aluno conseguir captar toda essa ideia, tudo que as pessoas passaram na ditadura, sabe? É claro, eu falo de maneira... Eu não sofri, né, a ditadura, eu estudo isso, eu me envolvo com pessoas que também estudam, estou tendo a oportunidade de conviver com pessoas que viveram isso. Meu avô, em determinado momento, também sofreu perseguição da ditadura, eu converso com ele sobre isso. Mas a maior parte das pessoas estudam isso pelo programa escolar e não se identificam, né? Então eu acho interessante também pensar em como fazer essas pessoas compreenderem que todo esse sofrimento que foi passado na ditadura, ele não é um filme de ficção, ele não é uma história inventada, ele é uma história que envolve pessoas que de fato sofreram. E assim, em busca de uma resposta, eu puxo a sardinha para o meu lado, eu acredito muito que a arte é um caminho, porque você sensibiliza, você chora, você sente aquilo, por mais... Eu tenho certeza que as atrizes e os atores daqui, por mais que não tenham sofrido na pele o exílio ou coisa do gênero, quando estão interpretando, quando estão vivendo isso aqui, sentem essa emoção. Então, na busca de um caminho, talvez se a gente buscasse atividades mais lúdicas, talvez fosse uma saída, né? Enfim. O orçamento aí da cultura está assim, não haver. Alguém tinha pedido? Você tinha pedido? Não. Você falou que tinha levantado. Então tá bom. Então eu só queria falar uma coisa, rapidamente, essa coisa da professora. Como mãe de da minha filha, o ano passado, em Curitiba, no colégio dela, aconteceu uma coisa bem grave. E os professores começaram a ser agredidos mesmo, assim. Tinha um grupo lá no Facebook, tipo assim: se minha filha trouxer caderno de comunista, eu rasgo. Dilma Vermelha volta para Cuba. Era assim, porca, era absurdo. E alguns pais começaram a ficar assim e tal. Uma professora pediu demissão de história, que era super legal. Aí nós reunimos alguns pais e fomos na diretoria e fizemos um abração. A gente propôs um dia para fazer um abração aos professores. E nós descobrimos, na verdade, pela diretoria lá, falou o seguinte: na verdade, os pais que estavam fazendo aquele movimento violento eram poucos. Só que eles gritavam, eles ofendiam, eles falavam que o filho deles iam com celular fotografar. Então, assim, pouquíssimos estavam conseguindo calar todo mundo. Aí teve esse dia do abração, a gente cantou, a gente fez bandeira, saiu até no jornal lá, porque foi. A maior parte dos pais do colégio ficaram quietos, mas ficaram do nosso lado. Nós éramos talvez uns 6 pais fazendo esse movimento, num colégio imenso, mas a maior parte ficou do nosso lado, não tinham coragem de falar. E os poucos que gritavam, continuam gritando, na verdade, mas eles são poucos e a gente acaba tendo medo. O medo da gente falar, às vezes a gente diminui o nosso potencial. Eu lancei lá falar: eu quero banho de sol. Que eu achei incrível a sua coragem, né, de falar isso. Você está falando um negócio, tem uma coisa meio assustadora, assim, que eu não consigo entender muito. O que aconteceu, na verdade? Ou está desligado. O que aconteceu? O que aconteceu? Oi. O que aconteceu de verdade? Por exemplo, lá em Guarapuava tem uma amiga minha que ela tem 70 anos hoje, ela foi professora da universidade, e também porque ela era muito moderna na ação, acabaram fazendo com que ela fosse mandada embora. E ela é uma mulher assim, muito, não diria revolucionária, mas uma mulher que quer mudar as coisas, transformadora. E ela estava me contando, encontrei com ela lá agora, quando a gente foi fazer em Guarapuava, e ela me disse assim: mas eu tenho uma coisa triste na minha vida. Aí eu falei: o quê? Eu tenho um filho de 22 anos que é Bolsonaro.
da faculdade, está na faculdade. E ela fala assim, e não há o que fazer. Ela fala, eu falo, a minha filha fala que a mãe, o pai fala, tudo, e ninguém tira da cabeça dele isso. Aí eu fico pensando, o que aconteceu na universidade que esse menino virou, que transformou-se? O que aconteceu? O que não aconteceu lá dentro? Né? Isso eu fico pensando assim, porque a família inteira não é assim. Né? Deixa eu colocar uma questão. Então, a gente também faz essa reflexão e a autocrítica ela tem que ser feita. Né? O meu pai fez uma autocrítica antes de morrer, porque ele era, de certa forma, no início da militância dele no partido, um cara bem até sectário, viu, Felipe? O pai era sectário. Deixava a gente usar calça jeans, deixava tomar Coca-Cola, não deixava ler gibi, que era tudo imperialismo norte-americano, mas a gente usava calça jeans, como diz dele, tomava Coca-Cola que a gente gostava e lia gibi. Não é por aí. E ele também fez muitas reflexões na linha de ação dele durante toda, inclusive a participação dele na guerrilha de Borecatu, e ele fez a autocrítica da esquerda, exatamente questionando isso que você está falando. Nós erramos. Em determinado momento, essas forças todas se avolumaram e cresceram e passaram à nossa frente por alguma razão. Né? Isso é preciso a gente conversar sobre isso. Inclusive em relação à guerrilha de Borecatu, que é um outro assunto que tem saído muito material sobre isso. Os comunistas erraram na guerrilha de Borecatu. Nós erramos na guerrilha de Borecatu. A gente fez cagada também. A gente não não fomos assertivos o tempo todo. E por que não conversar sobre isso em determinados momentos? Agora, na escola, por exemplo, a gente sabe que a porta de entrada da transformação para a revolução cultural é a escola. Então, aonde tem que ser o ataque mais preponderante? Na escola. É o que me preocupa. Todas as fichas, por exemplo, que eu peguei no DOPS, das minhas denúncias, onde eu estava, em que horário, com que eu andava, com que eu conversava, o que eu dizia, era da FUEL, Fundação Universidade Estadual de Londrina. Professores que delatavam, alunos que eram policiais fingindo de alunos dentro da sala de aula. E arrebentar com a grade curricular. Mexer no currículo, não discutir, não ampliar o horizonte, não conversar história. Como é que você vai conseguir dar história sem discussão política? Ou economia, ou qualquer matéria sem discussão política? Então é isso, é o esvaziamento, né? Não só através do... Porque a revolução também pode acontecer através da cultura. Por isso o teatro, o cinema, a música foi tão perseguido durante a ditadura, os artistas, os intelectuais, né? Jornalistas, enfim, foram banidos. A gente lembra quando houve a invasão na peça do Chico Buarque, da Roda Viva, que arrebentaram com os cenários, quebraram com tudo, prenderam artistas, exilaram, enfim, é o medo, a violência é muito grande. Agora, para quem investir na cultura, dentro desse modelo político que nós temos, é proibido investir em cultura, porque as pessoas começam a pensar, começam a sentir, começam a perceber uma outra coisa que não aposta. Então, o investimento da cultura é quase zero, é nulo, e a gente vê os cortes nos programas, os cortes nos projetos, que nunca aconteceram tão violentos como estão acontecendo agora no Brasil, né? Depois, e todas as conquistas foram a duríssimas penas, nós estamos perdendo em segundos. Congelamento do recurso na educação por 20 anos. As universidades também que estão arrebentando as universidades. O que está acontecendo? Esse é o projeto. Esse é o projeto que vai tentar nos calar, nos silenciar. Por isso que a pergunta tem que ser: o que fazer diante disso? Como é que nós vamos fazer? Eu acho que essa é a grande discussão. Porque, olha, ninguém tem mais poder, não sei o que o Felipe acha, eu acho que muita coisa a gente é igualzinho. Ninguém tem mais poder do que povo. Ninguém tem. Não é político, presidente da República, Ministério Público, não é. Quando o povo vai às ruas de forma organizada, sabendo o que ele quer, o que ele está lutando, as coisas mudam, gente. Os caras morrem de meio de povo. Por isso que tem que tapar a voz do povo, através da escola, através desses projetos salafrários que estão sendo colocados hoje no Congresso Nacional, Olha o que Temer fez às nossas barbas.
comprando políticos, negociando à luz do dia, na nossa cara. E a gente assiste desesperado. Né? E aí, o que a gente fez? Então, gente, usar o medo a nosso favor. Vocês não queiram saber o valor disso que está acontecendo aqui agora. Nós estamos conversando, nós estamos discutindo, ninguém com medo de ninguém, todo mundo na mesma situação, todo mundo muito contente. Isso é que faz bem para a nossa população. Nós temos que construir uma nação livre. E essa nação livre somos nós, não é mais ninguém. A liberdade é para nós. A liberdade não é só para fulano, para Beltrano, não é para general. Não, a liberdade é para o povo. E o povo vai construindo a sua liberdade, os seus movimentos. Isso é que é maravilhoso. O povo tem valores próprios. E ele não se abaixa para ninguém. Ele vai construindo. E na medida em que vai andando, a nação vai andando, a nação vai sendo cada vez mais feliz. A nação vai sendo cada vez mais rica. Seu povo vai tendo cada vez mais interesses. Né? Então isso que tem que acontecer. Não adianta, o que adianta um casal querer ser feliz se os dois não conseguem conversar, não conseguem ter uma vida junto? Pessoal, vamos nós construir o Norte do Brasil. Vamos nós dizer para o povo que nós queremos, junto com eles, construir uma nação livre, uma nação digna, uma nação rica e uma nação que traga para o seu povo o que ele precisa. Né? Não é possível querer fazer com que a burguesia ganhe horrores e o povo não ganha nada. Fizeram 500 juízes aí recebendo, 100 e pouco mil, recebendo 500 mil de salário. Eu fui preso e fui defendido por velho Sobral Pinto. Quem é advogado aqui deve saber quem é. É o patrono dos advogados brasileiros. E ele disse uma vez para mim, Felipe, tu não queiras saber, a maior corrupção, sabe onde é que está? Digo, não, no judiciário. Descobrimos isso. Descobrimos isso. Né? E por que descobrimos isso? Porque ele chegou, olha, eu passei por muita coisa assim diferente, vocês desculpem se eu conto coisas que aconteceram comigo. Sobral, velhinho, 78 anos, a idade que eu tenho, eu já sou mais velho que ele agora. Ele tinha um promotor chamado Osíris Josepherson, surdo de um ouvido, mas mal educado, ofensivo, se achava o tal, né? E aí era o meu julgamento, minha mãe estava assistindo, Sobral Pinto foi um advogado de renome internacional, né? Ele então foi conversando e tal, e foi fazendo a minha defesa e foi chegando perto do surdinho, né? Que era o que a gente chamava surdinho, que era o promotor. E aí quando ele chegou perto, ele alterou a voz lá em cima, né? Porque ele viu que ele mexeu no aparelho, né? O promotor levou um susto, levou uma coisa, né? Todo mundo riu, quer dizer, desgastaram, o julgamento passou a ser uma coisa satírica, né? Não uma coisa. Então eu dizia para ele, doutor Sobral, eu não quero outro advogado, só aceito o senhor. Ele disse, não, você não aceita não, eu é que aceito você. Pessoal, vamos ser felizes, vamos construir uma nação nova, uma nação rica, vamos construir essa nação. O Brasil tem tudo, nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós somos a 5ª nação em terra e somos a 4ª nação em população. Mas que negócio é esse? Isso não pode dar lucro, isso tem que dar lucro, isso tem que dar felicidade, isso tem que dar alegria. Não é? Nós queremos ser felizes ou não queremos? São você feliz. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor coisa no mundo é você amar. É a melhor coisa no mundo. E como é a melhor coisa no mundo, muito pouca gente sabe amar.
Mas temos que aprender a amar. Vamos aprender a amar. Vamos aprender a ser feliz, né? Obrigado. Gente, tá super encerrado, né? Só um minutinho, Elza. Sem desagradável, sem interromper você. Quinta-feira, para as pessoas de Arapongas e arredores aqui da nossa macro-região Nordeste, nós estamos, dia 31 de agosto, é quinta-feira, ali no museu que chama Marra, ao lado da Igreja Matriz, discutindo o Plano Estadual de Cultura. Esse plano ele foi construído a partir de 2013, teve uma assessoria pelo Governo do Estado junto à Federal de Santa Catarina e está em votação na Assembleia Legislativa. Até o dia 2, nós podemos mandar documentos para contribuir com o plano. Por quê? Ele não foi feito consulta pública. Então nós estamos tomando essa iniciativa, alguns produtores, facilitadores de cultura de todo o estado, abrindo esse leque de discussão. É muito importante que nós todos participemos. O Pedro estava aqui, queria que ele tivesse escutado isso, mas eu repito, Pedro, gostaria que o pessoal do teatro que mandasse pelo menos um representante, nós vamos mandar documentos para a Assembleia, do Pélix Melo, que é um deputado que contribui com a cultura do Estado, para que a gente possa fazer interferências. Alex, você está convidado, Gabriel, por favor. E aqueles que se interessarem por esse processo, nós estaremos lá discutindo em Cambé, Sarandi, Londrina, Apucarana e Rolante. Tá bom? Muito obrigada, desculpe. Gente, obrigada pela presença. Queria agradecer o Alex aqui que ajudou a gente, que estava aí a